Estamos iniciando o segundo bloco em que hoje estamos entrevistando o professor Antônio Marmo. No primeiro bloco nós falamos desse princípio da vida do professor Antônio Marmo, em que ele era apenas estudante, e ele citou alguns dos grandes nomes da nossa história educacional taubatiana. Mas esse ele ainda estava no ginásio e depois no colégio. Isso. E depois da faculdade? Então, quando eu peguei ainda o Estadão mudando para cima, lá para a rua Zé Pedro da Cunha, por ali as imediações, né? E até ajudamos a inaugurar a quadra de jogos lá. Foi um jogo entre professores e alunos, um jogo de futebol de salão, e eu participei desse jogo. Bem, daí no Estadão, eu quando estava estudando, no último ano do científico, existia um curso de preparação de professores feito pelo governo federal. E haveria um exame no Instituto de Educação de Guará. Daí eu pensei em fazer esse exame para tirar registro de professor. E daí fui a Guará e enfrentei esse exame. Na área de matemática, só 2 professores passaram naquela época, nesse exame de admissão, vamos dizer, ao magistério, né? E eu fui um deles. Fui eu e um professor de Jacareí. Tinham o quê? Uns 80 candidatos. O exame era tão rigoroso que... E daí tinha todas aquelas matérias que eram exigidas no concurso de admissão de professor. Didática, psicologia, pedagogia, todas aquelas coisas. Tinha a prova escrita, a prova oral e a prova de aula. E daí saiu naquele ano só 2 professores tinham sido. Daí eu tirei o registro de professor com 17 anos, antes de... Então quando eu... Era o registro estadual ou federal? Federal. Federal. Do MEC, né? Do MEC. Do MEC. Daí aconteceu do professor Mário Bordini falecer. Ele faleceu até dentro do Estadão. Daí o professor Malamã me convidou para dar aulas no colégio. E daí me deram uma turma de científico, porque os outros professores não gostavam de lecionar o científico. Professores que eram catedráticos, que tinham vindo para Taubaté para o concurso. E daí eu comecei a lecionar no científico. E aconteceu de que eu tinha formado naquele ano anterior e tinha colegas do terceiro ano que tinham sido reprovados. Daí eles foram meus alunos, os colegas. E daí eu comecei minha carreira de professor. Eu tinha 17 anos, meu pai teve que me dar a maioridade para poder lecionar. E daí foram o quê? 55 anos de magistério. Marmo, naquele tempo, você dando aula para os seus antigos colegas, o problema de disciplina era 100% ou tinha problema na sala de aula? Não alunos te enfrentavam? Ou não, eles eram... Tinha aluno que gostava de fazer, vamos dizer, uma brincadeira, uma pândega, entre eles, não é? Fazer uma gozação de um outro aluno que andava de um jeito, de outro, colocar apelidos nas pessoas, mas durante a aula eles se comportavam bem, existia um respeito. Bom, aí você fez faculdade. Fiz. Aonde?
Eu fiz a faculdade de engenharia aqui em Taubaté. Em Taubaté. Fui da primeira turma da Escola de Engenharia de Taubaté. Você foi da primeira turma? Da primeira turma. Recentemente, faz alguns meses, uns 6 meses, acredito, nós tivemos aqui o professor José Carlos Manara. Sim. E ele contou que ele deu a primeira aula, circunstancialmente, não era para ele não, sim, mas circunstancialmente ele deu a primeira aula da Faculdade de Engenharia. Isso. Você estava nessa primeira aula? Estava nessa primeira aula. Isso foi há 50 anos atrás. Porque nós comemoramos no ano passado 50 anos da Escola de Engenharia. E o professor que foi convidado para participar dessa reunião de alunos, foi uma reunião de alunos até informal. A gente escolheu um restaurante em São José, porque boa parte dos alunos da primeira turma estavam lá em São José. E convidamos vários professores, mas quem atendeu mesmo foi o Manara. Que era jovem também, né? Bem jovem, né? Não, eu estou dizendo agora, no ano passado. Ah, sim, no ano passado. E daí ele foi nessa nossa comemoração de 50 anos. E os alunos prestaram uma homenagem para ele, muito merecida. Ele era um excelente professor. E realmente ele deu a primeira aula da Escola de Engenharia. Então, você estava na primeira aula da Faculdade de Engenharia. É um fato também histórico, né? É verdade. Tem uma significação muito importante. Aí você e naquele tempo nós tínhamos aula nos 3 períodos. Eu lembro disso. Era integral. Aí você fez a Faculdade de Engenharia em Taubaté, depois você fez pós-graduação, mestrado, doutorado, etc. Sim. Mas, Marlon, nós vamos deixar essa parte interessante para o próximo bloco. Tá bom. Estamos encerrando aqui essa fase da sua vida. Aos internautas, aguardem mais um instantinho, vocês vão ver no terceiro bloco essa parte significativa e muito importante da vida do nosso entrevistado. Até daqui a pouquinho.